Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho sobre HPV? HPV é um assunto que, além de estar na moda, de muito se falar sobre ele, é um assunto que costuma aparecer bastante nas provas dos concursos que vocês vão fazer. Na verdade, com essa aula de hoje, eu vou conversar um pouquinho sobre a histologia normal do colo do útero, vou falar um pouquinho sobre o Papa Nicolau, que é o exame de rastreio universal do câncer do colo do útero, e depois a gente vai falar sobre as neoplasias intraepiteliais cervicais, as famosas NICs, e como é que a gente diagnostica e trata cada uma delas. O objetivo é a gente conversar de uma forma bem leve, bem tranquila, para vocês conseguirem entender e depois acertar as questões. Venham comigo, olha só. Quando a gente fala sobre o colo do útero, ele é um cilindro muscular que tem um orifício cervical interno que o comunica com a cavidade uterina e um orifício cervical externo que o comunica com a vagina. O epitélio que reveste esse canal endocervical aqui, ele vai ser chamado de endocérvice. Então, todo esse epitélio que reveste a parte interna, a luz do colo do útero, é a endocérvice ou epitélio endocervical. E esse epitélio que reveste a parte externa do colo do útero, depois do orifício cervical externo, se chama ectocérvice ou epitélio ectocervical. Olha só que interessante, deixa eu mostrar para vocês como é que isso aqui funciona. Na verdade, a gente sabe que o colo do útero, a luz do colo do útero, ela é revestida por um epitélio simples colunar. Esse aqui é o epitélio, essa é a histologia do epitélio endocervical. Na verdade, ele tem células caliciformes que produzem muco para capacitar o espermatozoide. Esse é o objetivo de ter esse epitélio simplesinho e colunar ali revestindo o canal endocervical. À medida que esse epitélio chega ao nível do orifício cervical externo, ele começa a entrar em contato com a acidez vaginal. Começa a entrar em contato com aquela agressão externa que existe no meio vaginal e esse epitélio precisa se estratificar. Então ele está aqui, ó, simplesinho lá dentro, quando começa a chegar ao nível do orifício cervical externo, ele começa a se estratificar. Nós temos um epitélio que começa a ficar 2 camadas, 3 camadas, 4, 5 camadas, até a gente ter um epitélio totalmente estratificado. Lembra que esse processo de transformação de um epitélio simples colunar em um epitélio estratificado chama-se metaplasia. Em patologia, quando a gente estuda patologia na faculdade de medicina, a gente lembra que a transformação de um epitélio simples em um epitélio estratificado chama-se processo de metaplasia. E no colo do útero, essa metaplasia ela é fisiológica. Apesar desse termo ser um termo que lembra neoplasia, né? Quando a gente fala metaplasia, parece alguma coisa neoplásica. Não, metaplasia, na verdade, é uma transformação de um epitélio simples colunar em um epitélio estratificado. Mas presta atenção, se existe esse trecho de epitélio, que é um epitélio que tem um alto poder de renovação celular, que tem um alto turnover celular, porque eu tenho células que têm um epitélio simples se transformando num epitélio estratificado, é bem nesse local, nessa região, onde existe a maior probabilidade de ocorrer o câncer do colo do útero e as neoplasias intraepiteliais cervicais, as NICs. Porque o epitélio ele é muito dinâmico, ele está sempre sofrendo mitose. Essa junção, essa área de transformação, esse trecho de metaplasia, que é a área de transformação de um epitélio simples colunar em um epitélio estratificado, chama-se junção escamocolunar, a famosa JEC. Gente, é na JEC que ocorre a quase totalidade dos tumores do colo do útero. Não esqueçam disso, é quase 100% dos tumores do colo do útero surgem ao nível da JEC. Por isso que é ela que precisa estar representada no exame de Papa Nicolau. Deixa eu deixar mais didático isso aqui para vocês. Olha só o que é a JEC. A JEC é esse trecho de epitélio aqui, ó. Vocês conseguem ver que aqui vem um epitélio simples colunar. Aqui vocês observam um trecho de epitélio em metaplasia. Dá para ver bem, ó, o epitélio começa a ficar mais espesso e aí a gente acaba tendo esse trecho de epitélio em metaplasia. E lá vocês observam que tem o epitélio escamoso. Esse trechinho de epitélio é a JEC, é a junção escamocolunar. E nessa figura aqui, vocês conseguem ver agora a junção escamocolunar. Olha só, na paciente fica bem fácil da gente identificar aonde está a JEC. É a transição desse epitélio, que é um epitélio simples glandular, que é esse vermelho,
para o epitélio escamoso, que é esse cor-de-rosa. Ou seja, é essa região aqui que é a junção escamo-colunar. É aqui que você tem que coletar o seu Papa Nicolau, porque é nessa região onde surge a quase totalidade dos cânceres de colo de útero. Ok? Entendido? Bora lá! Olha só! Quais são as recomendações, então, do Ministério da Saúde para a coleta do Papa Nicolau? Ela deve começar a coletar a partir dos 25 anos. A indicação, a recomendação é coletar a partir dos 25 anos. O que eles dizem? Por que só coleta a partir dos 25 anos? Por que o Ministério da Saúde tem essa recomendação? Porque eles acreditam que antes dos 25, a probabilidade de câncer de colo de útero é muito baixa. E se existir uma neoplasia intraepitelial cervical, uma NIC, por exemplo, a chance da gente conseguir pegar ela depois dos 25 anos é muito alta. Porque, na verdade, a evolução ela é uma evolução lenta. Então, por isso que você só vai coletar a partir dos 25 anos. Eles dizem assim, ó, você coleta o primeiro aos 25, depois o segundo aos 26. Se esses dois exames estiverem normais, você vai fazer de 3 em 3 anos até os 64 anos da nossa paciente. Então, é dos 25 aos 64. Lembrando, primeiro aos 25, segundo aos 26, intervalo de 1 ano. Se esses dois estão normais, faz de 3 em 3 anos até os 64. Mas, Jader, a paciente ela é promíscua, ela tem múltiplos parceiros. Ou tem um parceiro danado, né? O cara também tem múltiplas parceiras. E aí, essa paciente tem um risco maior. Sim, ela tem um risco maior, mas o Ministério não considera, na verdade, esse tipo de risco para aumentar as coletas do Papa Nicolau. Eles dizem que todo mundo entra dentro do mesmo saco, essa é a recomendação. Independente da gente concordar ou não, nós não estamos aqui para concordar ou não, nós estamos aqui para acertar a questão da prova. Então, é dos 25 aos 64, é isso que eles dizem. Paciente virgem que nunca teve atividade sexual, não tem contato com HPV, então não precisa coletar. Se ela tirou o útero por uma patologia benigna, por mioma, por exemplo, também não precisa coletar. Não tem mais sentido ficar lá botando espéculo na pobre da paciente, coletando do fundo do saco vaginal, porque realmente não tem chance dela ter aí uma neoplasia. Agora, se foi por câncer, a paciente tirou o útero porque teve um câncer de colo uterino, bom, daí muda de figura. Aí o objetivo do Papa Nicolau é follow-up, é segmento. Aí sim você vai coletar. Se ela for imunossuprimida, por exemplo, essa paciente ela usa corticoide ou usa um imunossupressor, porque tem uma doença reumatológica que ela tem que usar sempre esse imunossupressor, a recomendação é fazer a coleta semestral no primeiro ano e depois anualmente. Então, essa tem que fazer sim todos os anos. E se ela tem HIV e o CD4 é menor do que 200, aí a recomendação é fazer semestralmente, de 6 em 6 meses, ela tem que coletar o Papa Nicolau. Essas são as recomendações do Ministério e é esses números e idades que você precisa lembrar, memorizar para a sua prova. Ok? Muito bem. Olha só, o HPV ele é o vírus que provoca todo esse estrago. Existem mais de 200 subtipos de HPV já reconhecidos por biologia molecular. A gente sabe que a maioria dos vírus HPV que foram reconhecidos por biologia molecular, eles não provocam o câncer no colo do útero. Existem alguns deles só que realmente vão provocar. Dentre eles, os principais que você não pode esquecer para a sua prova, o principal é o 16, que é o que mais causa o câncer do colo do útero, e depois o segundo mais importante é o 18. Então o HPV 16 e o HPV 18 são os grandes vilões aí da história. Gente, o que o HPV 16 e o 18 fazem quando eles entram no colo do útero? À medida que a paciente é contaminada após a relação sexual, o HPV ele vai entrar ali em contato com o epitélio do colo do útero, vai entrar na célula e provocar um efeito citopático chamado coilocitose. Em alguns casos, em algumas situações, o que acontece? Coilocitose é só sinal de que existe HPV ali naquela região. Em algumas situações, o vírus HPV ele vai provocar uma alteração neoplásica na célula. Essa alteração neoplásica, a célula começa a ficar uma célula neoplásica, as outras células também começam a ficar neoplásicas, e esse tumor intraepitelial começa a crescer. Quando ele pega 1/3 do epitélio, nós vamos ter a famosa NIC1. Quando pega 2/3 do epitélio, nós vamos ter uma NIC2. E quando pega os 3/3 do epitélio, nós vamos ter uma NIC3,
que é a neoplasia intraepitelial cervical, grau 3, que é o último estágio antes da gente ter o carcinoma invasor. Como é que a gente divide, então, as NICs, as neoplasias intraepiteliais cervicais? Em baixo grau e alto grau. As neoplasias de baixo grau são a NIC 1. Né? Todas as NIC 1 entram como neoplasia de baixo grau. As NIC 2 e NIC 3 entram como neoplasia de alto grau. Lembrando que o carcinoma in situ, que é aquela lesão que ainda não conseguiu invadir a membrana basal, é a mesma coisa que NIC 3. Ah, mas tem divergência entre os patologistas, eu me lembro que tem algumas divergências na literatura. Esquece, cara, aqui nós estamos falando de prova. Em prova, NIC 3 é igual a carcinoma in situ, certo? Então, na verdade, é lesão de alto grau, lesão intraepitelial de alto grau, NIC 2 e 3, que inclui a NIC 3, aí o carcinoma in situ, e a NIC 1 é uma lesão de baixo grau. Muito bem, olha só. Como é que eu faço o diagnóstico, então, das neoplasias intraepiteliais cervicais? O Papa Nicolau, ele é o exame de rastreio. Se ele tem alguma alteração, nós vamos levar a nossa paciente para a colposcopia. Lembra que a colposcopia é um exame que a gente usa o ácido acético para corar as proteínas do citoplasma daquelas células que têm algum tipo de alteração, e a gente vai olhar com uma lente de microscópio ali o colo do útero e ver se tem algum tipo de lesão colposcópica visível. Tendo lesão, nós vamos partir para biópsia. Precisa biopsiar essa lesão, tirar um pedaço. Você vai lá e tira um pedaço da lesão e manda para o patologista para ele olhar e nos dar o diagnóstico histológico definitivo. Não esquece, em NIC, em neoplasia, não só NIC, mas qualquer tipo de neoplasia do corpo humano, é sempre padrão ouro a histologia. Muito mais do que a citologia. A citologia é só para rastrear. A histologia é para diagnóstico definitivo. Tendo o diagnóstico definitivo, que é a biópsia, aí então nós vamos seguir o tratamento da nossa paciente. Se ela teve uma NIC 1, 60% a 85% das lesões vão regredir espontaneamente. Então, como a maioria das mulheres que têm NIC 1 vão ter uma regressão espontânea da lesão pela ação da imunidade, você não precisa fazer nada além de expectar. A gente vai fazer Papa Nicolau e colposcopia de 6 em 6 meses. Quanto tempo o corpo dela tem para liquidar essa NIC 1? Na verdade, são 2 anos. A gente sabe que o tempo que o organismo leva para acabar com a neoplasia intraepitelial de baixo grau é 2 anos. Se passou 2 anos e essa paciente não teve uma regressão da NIC 1 espontaneamente, aí você vai partir para a conização. Então, não esquece, a indicação de fazer uma conização por NIC 1 é quando não regrediu em 2 anos de acompanhamento. Aí você vai fazer aquela cirurgia que vocês conseguem ver aqui, que é uma incisão circular no colo do útero, a ponta do bisturi converge para o canal endocervical e nós retiramos do colo do útero como se fosse uma figura geométrica de um cone mesmo. Nós estamos retirando a jeque da nossa paciente. Deixa eu mostrar para vocês, então, o que é um cone do colo uterino. Olha só que bacana. Aqui vocês conseguem ver que o bisturi está passando no lábio posterior do colo do útero. Observem que ele fez uma coloração com Lugol, ali na região onde tinha a lesão. Está passando na lateral direita do colo do útero e agora ele vai retirar a parte superior ali do colo do útero. Então, é uma incisão totalmente circular. Vocês conseguem ver que ele fez uma incisão circular, está aprofundando a ponta do bisturi. Geralmente, essa região superior é a que sangra mais. Não é porque é o residente que está fazendo, é porque realmente sangra mais. Observem que ele está retirando, amputando a peça. Aqui vocês podem ver um esquema gráfico, olha só, da amputação da peça do cone. E aí, depois, no final, então, se retira completamente a lesão aonde estava a NIC 1. Aí vocês veem a jeque, foi retirada completamente a jeque da paciente. Certo? Muito bem. Mas e se a paciente tem uma NIC 2 ou uma NIC 3? Bom, aí é lógico que nós vamos fazer uma conização. A NIC 1 só se faz cone depois de 2 anos de acompanhamento e não teve regressão espontânea. Se é NIC 2 ou 3, é lesão de alto grau. Aí, cara, você tem que operar a paciente. Não adianta. Tem que fazer a retirada completa da lesão. Você retira, então, essa figura geométrica, que é a figura de um cone, e você trata a sua paciente.
E para a gente finalizar, vem aquela velha pergunta de prova, mas e a histerectomia? Eu tenho lá uma paciente, uma senhora, que tem 60 anos, e essa paciente não quer mais ter filhos. Ela já é menopausada, tem 60 anos. Ela já diz assim, doutor, já não dá para tirar de uma vez esse útero, que não serve para mais nada? Gente, não esqueçam, a resposta é não. Isso cai muito nas provas que vocês vão prestar. Porque se você fizer uma histerectomia, quando você retira a peça cirúrgica, aquela peça vai para o patologista. E o patologista vai dizer, olha, realmente era uma NIC3, mas tem uma pequena área de carcinoma invasor. Pode ter esse resultado? Claro que pode. Ninguém está livre de encontrar acidentalmente um carcinoma invasor numa peça em que a gente operou a paciente pensando que era uma NIC3. E se você fez uma histerectomia simples, você subtratou a sua paciente, porque se tivesse carcinoma invasor, você teria que fazer uma cirurgia de Wertheim-Meigs, que é uma cirurgia muito maior. Então, gente, na verdade, lembra que para NIC2 e NIC3 nunca se faz histerectomia, sempre se faz conização. Mesmo que você ache que a paciente tem prole completa e tal, não pode fazer histerectomia, porque a probabilidade de ter doença invasora no restante da peça cirúrgica existe. E se você fez só uma histerectomia simples, você subtratou a sua paciente. Ok? Entendido? Muito bem, gente. Existe ainda o CAF, que é a cirurgia com alça de alta frequência, que a gente pode utilizar ao invés de fazer um cone a frio. Na verdade, o CAF, ele é uma cirurgia que a gente usa uma alça de cautério e ela retira a lesão. É como se fosse um cone, só que ao invés de você usar o bisturi frio, você usa a alça de cautério. Deixa eu mostrar para vocês o que seria um CAF. Aqui vocês conseguem ver ó, que ele usou o teste de Schiller, visualizou a lesão, pegou o cautério e vai retirar completamente a lesão aí com a alça de cautério. Isso é um CAF, isso é um LIP. Depois de retirada a lesão, o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma pinça e vai fazer a retirada aí dessa lesão e vai mandar para o patologista. É muito mais simples, olha só, ele pegando a pinça ali e retirando, ó. É muito mais simples, muito mais tranquilo do que um cone a frio a gente fazer o LIP ou o CAF. Gente, qual é o problema? O problema é que, na verdade, a gente acaba cauterizando as margens da peça cirúrgica e o patologista não tem como nos dizer se saiu com margens livres ou não. Porque a alça de cautério queima, carboniza as margens da peça cirúrgica. Então, o grande porém do CAF é que você não pode fazer se a lesão não é totalmente visível. Se você não tem a segurança de que você está vendo toda a lesão na colposcopia, não pode fazer CAF. Tem que ser cone a frio. Se tiver lesão em epitélio glandular, endocervical, também não pode fazer CAF, tem que ser cone a frio. E se houver qualquer suspeita de invasão, também não dá para fazer CAF, tem que ser cone a frio. Ok? Entendido? Muito bem, gente. Então, o meu grande objetivo com essa aula foi falar um pouquinho para vocês sobre o HPV, falar um pouquinho sobre as NICs e também sobre o tratamento. Se houver dúvidas, por favor, entre em contato com a gente. Valeu!